Fala Tricolado, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, canal da família Tricolor. Deixa o like, se inscreva, compartilha, dá essa moralzinha pra gente. Aí, desfalques. O Fluminense tem desfalque sério no setor defensivo, né? O Lucas Claro saiu do Fluminense e só foi o Lucas Claro sair para ter um monte de desfalque no setor defensivo. Suspensão, expulsão. Esse último jogo contra o Flamengo, 2 zagueiros foram expulsos. É o zagueiro titular, que é o Manuel, e o David Braz, que estava no banco de reservas. Poderia muito bem ser o reserva imediato aí, a ocupar a vaga do Manuel, que foi expulso durante a partida, na minha opinião, injustamente. E falta zagueiro ao Fluminense. Matheus Ferraz está machucado, o David Duarte é dúvida, e a gente vai falar sobre isso aí, essa dificuldade para escalar uma dupla de zaga titular para esse jogo contra o Juventude. Um jogo importante do Campeonato Brasileiro, já que a gente está em segundo lugar, com a diferença de 9 pontos do Palmeiras, esperando o Palmeiras dar uma hora aí para a gente encostar. Esse jogo contra o Juventude é uma obrigação da gente vencer, porque a gente está jogando no Maracanã, e a diferença técnica do Juventude para o Fluminense é enorme, mas tem grande chance de vencer esse jogo, deve ter um grande público para essa partida, e a gente tem desfalque não só na zaga, como também na lateral esquerda, mas eu na lateral esquerda não encaro como um desfalque, né? Acho que até um reforço a saída do Caio Paulista, que também foi expulso, para um titular, um lateral esquerdo que seja da posição ali no lugar dele. Eu acho que o Cris Silva é a melhor opção. A gente vai falar sobre isso e também vamos falar sobre o Matheus Martins e sobre o Natan, que tem entrado muito bem no segundo tempo dos jogos e tem acrescentado muito o Fluminense, e uma possível mudança aí de sistema tático do Fluminense que agradou também muito nesse Fla-Flu. Então vamos lá. Desfalque para o jogo de quarta-feira contra o Juventude às 19 horas no Maracanã. Foram expulsos Caio Paulista para a lateral esquerda, na lateral esquerda o titular, num tumulto, acho que ele deu uma cabeçada no Cebolinha, uma coisa assim. Também o David Braz foi expulso aos 6 minutos no banco de reservas, e o Manuel foi expulso injustamente, porque no lance o Manuel ele chegou na hora do tumulto e alguém de trás, eu acho que foi o Felipe Melo, deu uma trombada nele e impulsionou o Manuel para frente. O Manuel acabou empurrando quem estava na frente. Aí o juiz interpretou que foi o Manuel que empurrou, mas não, quem foi empurrado foi o Manuel, que acabou empurrando quem estava na frente. Vocês entenderam? Então tem esse desfalque aí na zaga do Fluminense. Para a lateral esquerda a gente tem a opção do Cris Silva, que para mim é o imediato ali, tanto que o Cris Silva entrou no segundo tempo no Fla-Flu, é o lateral esquerdo da posição, acho que é um jogador mais seguro na parte defensiva, marca melhor do que o Caio Paulista. O Caio Paulista deixa muitos espaços ali pelo lado esquerdo, acho que o Cris Silva vai dar uma segurança maior, mas também é o Juventude que a gente está encarando, e eu acho que chega de experiências, chega de improvisações com o Caio Paulista. O mais correto é colocar um lateral esquerdo de ofício. Não pagou 9 milhões pelo Capitão Moldávia, não pagou 9 milhões pelo Cris Silva. Então, usa o cara, meu irmão. Se deu certo ou não a contratação, tem que usar. O que não dá mais é para improvisar jogador para aquela posição e o jogador comprometer toda a partida, que é o caso do Caio Paulista. Então, o Cris Silva deve ser o lateral esquerdo nesse jogo contra o Juventude. O Pineda corre por fora aí, mas o Cris Silva deve ser o titular, já que ele tem entrado em algumas partidas. Aí o problema está na zaga, na dupla de zaga. Garantido somente tem o Nino, né, porque o Manuel foi expulso, e o reserva imediato, David Braz, também foi expulso no banco. Quais são as opções? Felipe Melo, que a preferência do Fernando Diniz é bem clara no Felipe Melo como volante do que como zagueiro. O Felipe Melo ele tem até uma saída de bola mais interessante, de melhor qualidade, mas eu acho que na cabeça do Diniz, o Felipe Melo encaixa melhor ali como um primeiro volante. Mas é uma opção para a zaga. Outra opção para a zaga é o David Duarte. Ah, mas o David Duarte não está machucado? Pois é, na coletiva, após o Fla-Flu, o Fernando Diniz deu uma informação sobre a situação do David Duarte, e eu vou ler aqui para vocês, abrindo aspas para o nosso técnico Fernando Diniz. Ele disse o seguinte sobre o David Duarte. O David Duarte deve voltar a treinar, mas independente disso, se ele não tiver condições, teríamos jogadores para colocar. Na visão dele, tem jogador para colocar. E vai ser uma surpresa para vocês quem o Fernando Diniz pensa para ocupar a posição de zagueiro ao lado do Nino. Aguarda. Alguns jogadores treinam em outras posições e rendem bem. Então, durante a semana, o Fernando Diniz faz uma troca de posições
em alguns jogadores para testá-lo em outras posições. Isso é treinado durante a semana. Quando colocamos o André, o principal jogador do meio de campo do Fluminense, o principal primeiro volante do Fluminense, o craque do time no meio de campo, junto do Ganso, ele diz o seguinte sobre o André: quando colocamos o André para jogar de zagueiro, em determinados momentos, não é loteria, mas é porque ele treina e quase toda vez que entra vai bem naquela função. Então, durante a semana, o Fernando Diniz coloca o André em alguns momentos do treinamento na posição de zagueiro. Por isso que durante o segundo tempo de alguns jogos, desses últimos jogos aí, o André tem entrado na posição de zagueiro. Lembra que o Fernando Diniz ele tira um zagueiro do finalzinho do jogo para colocar um volante ou um jogador para o meio de campo? Aí ele desloca o André para a posição de zagueiro. Ele faz isso porque ele treina isso durante a semana. Isso é bom a gente saber. Então que isso é treinado durante a semana, esse recuo do André para a posição de zagueiro. Então o André é sim uma opção para jogar na função do Manuel, que está fora dessa partida contra o Juventude. Podemos ter a surpresa do André ali, porque é treinado e já foi utilizado durante partidas do Campeonato Brasileiro. A dinâmica do time é mais aberta do que um time que joga de maneira mais tradicional. É até bom ter o André como zagueiro. Aí ele explica. Porque quando o time está apertando o adversário e sofre pouco contra-ataque e pouco cruzamentos, você ganha um jogador com mais saída e que chega mais à frente. Então, quando o Fluminense é menos atacado, quando o time adversário recua, isso que ele quis dizer, quando o time adversário recua as suas linhas e para de pressionar o Fluminense, colocando o André como zagueiro, ele ganha mais um jogador de qualidade vindo de trás para empurrar o time. Por isso que ele faz essa modificação. Ele tira um zagueiro mais fixo, que não saia tanto assim, coloca um volante de qualidade, que é o caso do André, na posição de zagueiro, e nessa troca do zagueiro titular por um jogador que está vindo do banco, ele ganha mais um jogador no meio de campo para empurrar o time para o ataque. Deu para pescar? Então ele, no final da frase, ele deixa isso bem claro, eu vou repetir para vocês. É até bom, vou repetir, é até bom ter o André como zagueiro, porque quando o time está apertando o adversário, quando o Fluminense está no ataque e sofre pouco contra-ataque e poucos cruzamentos, você ganha um jogador com mais saída e que chega mais na frente. Aí está a modificação tática que ele faz durante a partida e o porquê ele costuma tirar um zagueiro para colocar o André nessa posição e ganhar mais um jogador no meio de campo para empurrar o Fluminense para o ataque. Está explicado. Então podemos ter o André aí de zagueiro ao lado do Nino, nesse jogo contra o Juventude. Está bem explicado pelo Fernando Diniz. Ele também tem outras opções. Então, o David Duarte é uma dúvida, mas segundo ele, o David Duarte deve treinar nessa terça-feira, um grupo, e ele vai ser reavaliado para ver se tem condições de ser relacionado, pelo menos. Também tem a opção do Cipriano, que está no Sub-23, já foi puxado em uma emergência para a equipe principal, para ser relacionado também. Também é uma opção o Cipriano. Já que a gente tem a situação do Matheus Ferraz, o Matheus Ferraz operou o joelho e está fora ainda, e não é opção para o banco de reserva e muito menos para a equipe titular. Então ele vai ter que se mexer aí para ocupar uma posição aí na zaga. Na lateral esquerda deve ser mesmo o Cris Silva, e na zaga deve ter essa dúvida entre o André ou o Felipe Melo. Outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês sobre a situação do Matheus Martins e das entradas do Natan no segundo tempo, e as boas entradas do Natan. O Natan tem entrado e tem entrado bem, e a maioria das duas vezes que o Natan entrou, ele mudou a forma de jogar do Fluminense. O Fluminense saindo do 4-3-3, partindo para um 4-4-2, ganhando mais um jogador no meio de campo e jogando apenas com dois atacantes, Cano e Arias. É público e notório que o Matheus Martins não vem indo bem. Tem sido uma peça, um ponto fraco no ataque do Fluminense. E essas entradas do Natan, fazendo boas jogadas, fazendo o meio de campo do Fluminense ser um pouquinho mais movimentado e com mais intensidade e com mais qualidade no passe, tem agradado o Fernando Diniz. Não seria uma surpresa também para esse jogo contra o Juventude a titularidade do Natan ao lado do Ganso, formando um meio de campo com André, Martinelli, Ganso e Natan,
e na dupla de ataque o Cano e o John Aires. O Matheus Martins indo para o banco de reserva. Acho que é uma opção interessante. Acho que mostra para o adversário, mostra para os outros treinadores que estão manjando o esquema tático do Fluminense, que o Fluminense não está engessado, que o Fluminense pode sair de um 4-3-3 e partir para um 4-4-2. O Fluminense ganharia mais homens no meio de campo para poder ter mais essa qualidade no passe. E mais o que o Fluminense mais sabe fazer e melhor fazer, que é ter essa posse de bola. Tem mais gente para trocar figurinha e trocar passe no meio de campo. E eu acho também que o Ares e o Cano ganham muito com mais gente vindo de trás, conduzindo essa bola, e jogadores de qualidade para fazer com que essa bola chegue no Ares e no Cano. Acho que é uma boa opção, sim, na minha opinião, a entrada do Natan no lugar do Matheus Martins, modificando o esquema, dando qualidade no meio de campo e povoando um setor tão importante no campo do futebol, né? Então é isso aí. Essas são as minhas opiniões, as minhas notícias. E eu peço a vocês aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Tamo junto, vou ficando por aqui, até o próximo. Flui!